Axé Saravá, seja muito bem-vindo a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre consagrações na Umbanda. Isso mesmo, consagrações na Umbanda. Vou ensinar vocês aqui de uma forma prática, fácil. Eu gosto de fazer as coisas em casa aqui porque você pode fazer na sua também, entendeu? Muitas vezes a gente tem um mito dentro da Umbanda que muitas vezes não é verdadeiro. Que a gente tudo depende do guia incorporado. Tudo a gente precisa do guia incorporado. Tudo a gente precisa fazer dentro do terreiro. Nada a gente pode fazer fora. Então, isso na verdade não é verdade. Tá certo? Então, a gente como filhos de Deus, como centelhas divinas, né? Somos deuses também, somos parte dele, entendeu? A gente também tem os nossos poderes, entre aspas, vamos dizer assim, né? A gente tem as nossas facilidades, nós temos nossas sensibilidades mediúnicas, nossos sentidos mediúnicos, e nós podemos fazer muitas coisas sem precisar estar incorporado, por exemplo, né? Sem precisar depender do guia, muitas vezes, né? Claro, logicamente que eles estão sempre conosco, incorporados ou não, eles estão sempre presentes. Eles são nossos familiares, querem nos ajudar, são nossos guias, nossos mentores, nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes espirituais, e eles querem nos ajudar mais do que ninguém. Então sempre estão presentes conosco, nosso anjo da guarda também, logicamente, né? Então a gente tem esse apoio espiritual também, independente de estar mediunizado, né, incorporado ou não, tá certo? Então a gente pode consagrar elementos. Isso, a gente pode consagrar elementos na nossa casa, de uma forma simples, prática, tá certo? Eu vou ensinar vocês aqui agora como fazer isso, né, de uma forma bem simples. E você pode usar qualquer elemento, você pode usar qualquer coisa. Você pode consagrar uma vela, consagrar uma pemba, consagrar uma imagem, consagrar uma correntinha, uma guia, um colar, uma pulseira, o que você quiser. Basta ter fé. A gente tem uma flexibilidade no sentido religioso, do qual a gente não precisa seguir muitas regras, não precisa ser um negócio idealizado. Não é que nem se for. Quem já fez curso de magia sabe o que eu estou falando agora. Na magia, por exemplo, em todas elas, magia das 7 chamas sagradas, por exemplo, a gente tem algumas regrinhas, a gente tem alguns padrões, a gente tem alguns verbos, a gente tem algumas situações que a gente tem que seguir à risca, né? Independente da nossa fé, a gente tem que seguir aquelas técnicas para que a magia, aquela mandala, aquelas situações funcionem de acordo. Na religião, a gente tem uma outra vantagem. A magia é excelente, não estou reclamando aqui não, tá certo? Inclusive faço curso de magia. Na verdade, na parte religiosa, a gente tem uma certa flexibilidade do qual a gente usa a nossa fé, a gente usa a nossa intenção. A nossa intenção vale muito, né? Não que não vale na magia, só que a gente tem regrinhas, a gente tem padrões, verbos a seguir, né? E na parte de religião, o nosso coração dita, né? O nosso mestre, os nossos mentores, nossos guias, através das nossas intuições, vêm nos ajudando e nosso coração dita, nossa intenção dita o que a gente faz dentro do religioso, porque é a nossa fé que está ali em ação, tá certo? Então, você pode pegar uma vela, uma simples vela. Essa aqui é uma vela de Xangô, uma vela marrom, tá? Ela tá até meio tortinha aqui, desculpa, viu, gente? Tem muita vela uma em cima da outra, às vezes acaba acontecendo delas entortarem ou de pegar a cor de outra. Mas aqui é uma vela de Xangô, uma vela marrom, tá certo? Tá aqui. E essa vela, agora, nesse exato momento, ela só serve para iluminar o ambiente. Por exemplo, acabou a força da minha casa, né? Acabou a energia. E o que eu faço? Acendo essa vela aqui para clarear, para iluminar. Mais nada. Ou ornamento, tá certo? A partir do momento que eu acendo ela e consagro ela, aí muda a coisa, porque aí ela se torna sagrada. Porque é justamente isso que significa consagrar. Consagrar significa tornar sagrado. Então, qualquer objeto que é profano, qualquer objeto que não é sagrado, através de algumas palavras e intenções minhas, eu torno esse objeto sagrado. Então, eu consagro, torno o objeto sagrado. Tá certo? Isso é muito importante a gente saber na Umbanda.
É muito importante a gente saber, porque a gente pode fazer na nossa casa, a gente pode ajudar pessoas, a gente pode, enfim, fazer muitas coisas com isso, tá certo? Então a primeira coisa que eu faço é acender essa vela. Eu posso usar fósforo, eu posso usar isqueiro, posso usar maçarico, que eu não tenho aqui agora, o meu fica lá no centro, que eu uso muito maçarico, eu gosto de maçarico porque é mais rápido, mais prático, que é uma outra questão que eu vou falar aqui agora, e vou repetir numa outra aula também de elementos, mas já vou adiantar aqui para vocês. Tem muita gente que fala assim, ó, tem que ser aceso com fósforo. É mito, tá certo? Eu vou explicar o porquê. Muita gente fala para acender com fósforo por causa da pólvora do fósforo, que a partir do momento que você risca, você risca aquele fósforo, você tem a pólvora, né? Aquela pólvora ela ajuda no processo de limpeza daquele ambiente naquele momento. Mas é mito, porque a pólvora que tem no fósforo ela é insignificante. Ela não vai dar esse efeito, tá certo? Então, o que a gente precisa, na verdade, é a vela acesa. A gente precisa da chama. A chama é importante para nós. Então, eu posso acender com maçarico, posso acender com isqueiro, sem problema nenhum, tá certo? A gente acende a vela. Vou acender aqui, ó. Tomem cuidado com ambientes, tá? Para não colocar fogo, enfim, sempre que for mexer com velas, com chama, cuidado para não colocar fogo, tá certo? No seu espaço aí. Então, a partir do momento que eu acendo a vela, né? Então aí eu vou dizer palavras, e essas palavras na religião pode ser do meu coração, não precisa ser nada decorado, e a sua intenção que vale, essa força do seu coração é que vale, essa força intencional sua é o poder, notamente com essa chama aqui que ainda é profana, ainda é um objeto apenas de ornamento ou para clarear o ambiente, tá certo? Então eu coloco essa vela no alto da minha coroa, aqui, tá? Coloco essa vela no alto da minha coroa. E no alto da minha coroa, eu fecho meus olhos e com muita fé eu invoco. Eu invoco a Deus Todo-Poderoso, Criador de todos, de todas as coisas. Olorum, Zambi, o nome que vocês quiserem dar a Deus, pois Deus tem muitos nomes, mas é um só, tá certo? Invoco aos divinos orixás, as forças do meu anjo da guarda, dos meus guias espirituais, e peço que nesse momento essa vela se torne elo de ligação entre o plano espiritual e o plano material, e que nesse momento, através de todas as forças, aí você pode invocar uma força determinada, nesse caso aqui é uma vela de Xangô, então eu posso invocar a força de Xangô, porque eu estou fazendo uma firmeza, né? Estou fazendo essa reza, eu estou fazendo uma consagração na força de Xangô, por exemplo. Então aí eu digo o nome do orixá. Então, Xangô, neste momento, peço sua força, a sua justiça divina, o seu equilíbrio, para que consagre este elemento neste momento. Nas minhas mãos, na minha força, consagre esse elemento neste momento. E que ele sirva de elo de ligação entre o mundo espiritual e material, e que atenda às minhas necessidades, ou das pessoas que estão precisando, do qual eu vou fazer a reza, ou a oração, ou o pedido, né? Que diante da necessidade evolutiva e diante do merecimento dessa pessoa ou da minha, seja feita a vontade de Pai Olorum. Simples assim. Não precisa mais do que isso. A vela, neste momento, está consagrada. É uma vela sagrada agora, do qual eu posso firmar ela no meu altar caseiro. Né? Se for uma questão de esquerda, você pode firmar lá na sua tronqueira caseira. Você pode pôr no seu balcãozinho, se você não tem altar caseiro. Você pode pôr um copinho de água do lado. Consagrar essa água também, faça o mesmo processo, mesma coisa. Só vai trocar vela por água. Você pode beber essa água depois como remédio espiritual. Você pode fazer banho com essa água depois. Pode ficar à vontade. No campo religioso a gente tem flexibilidade. Isso que a gente tem que colocar na cabeça. Isso pode ser feito no seu terreiro, pode ser feito na sua casa, pode ser feito onde você quiser, onde você se sentir à vontade, confortável. Se você sentir à vontade de colocar uma roupa branca, coloque. Se você quer fazer com 7 velas, com 5 velas, com 3 velas, faça. Se você tiver essas condições, faça. Entendeu? Eu quero consagrar uma pemba, ou uma imagem, por exemplo. A imagem pode ser consagrada com afoxé, que eu ensino numa aula de afoxé aqui. Com o pó do afoxé você pode consagrar a imagem, ou você pode consagrá-la dessa forma.
coloca no alto da sua cabeça, ou consagre 7 velas, por exemplo. Pega 7 velas brancas, ou da cor do orixá, que é o santo ou sua imagem, seja uma imagem de Ogum, por exemplo, você pega 7 velas vermelhas, se for uma imagem de Xangô, você pega 7 velas marrons, ou pode ser velas brancas para qualquer orixá, não tem problema nenhum, tá bom? Aí você pega, consagra de uma vez só essas velas, do jeitinho que eu falei, do jeito que eu ensinei aqui, com as suas palavras, com o seu sentimento, com a sua fé, logicamente, em primeiro lugar, né? Faça um círculo com essas velas e lá no meio dessas velas você coloca a sua imagem ou coloca o objeto que você quer consagrar e ali você diz as palavras, que esse objeto seja consagrado em nome de tal força, de tal orixá, ou o nome de Olorum, de Deus, de Zambi. E ali você pode ter certeza que assim que as velas se acabarem, a sua imagem ou seu objeto vai estar consagradíssimo, vai estar sagrado. Eu soprei aqui, gente, mas o bom é apagar com o dedo, tá? Tá bom? A gente apaga com o dedo para segurar a chama e soprando a gente manda ela embora, tá bom? Mas como aqui é a aula, tá bom? Tô só dando de exemplo. Tem que ser rápido aqui, tá bom? Então, olha como é que é fácil. E olha o poder disso, tá certo? Agora, eu gosto, tenho fé naquele guia lá do terreiro, quero levar para ele consagrar. Não tem problema, leva lá, tá bom? O que eu estou querendo dizer nessa aula é que você pode e deve fazer na sua casa, quando você precisar. Entendeu? Minha netinha, minha sobrinha, meu neto, meu filho está precisando de um apoio, está precisando de uma reza, está precisando de uma oração. Consagre uma vela, coloca um copo de água do lado, faça essa reza, faça essa consagração desse elemento para essa pessoa naquele momento. Eu quero dizer aqui que quando a gente chega na Umbanda, a gente chega muito dependente, a gente chega ovelhas, né? A gente chega ovelhinhas, pedintes, entendeu? Então a gente tudo depende de alguém, depende do sacerdote, depende dos guias, depende do terreiro. E a intenção aqui do curso é justamente transformar ovelhas em leões. Então vocês podem fazer. Não fique dependente. Você pode fazer. Pode e deve fazer. Não tem nada de errado, não vai causar mal nenhum. Quando você fala essas palavras no alto da sua coroa, quando você consagra, essa vela ela está sagrada e ela tem dono. Quem que é o dono dela? Justamente as forças que você invocou. O Olorum, anjo da guarda, seus orixás, seus guias, são os donos. Mal nenhum chega, porque tem dono. Essa chama, essa luz tem dono. Você não vai trazer espíritos negativos para o seu lar por causa de uma chama sagrada ainda por cima, que você consagrou ela. Jamais. Isso é mito também. Tá certo? Então fique muito à vontade, faça, você deve e pode fazer, você tem poder para isso. Tá certo? E você pode consagrar qualquer objeto. Tá certo? Então nessa aula é isso que eu queria dizer. Então agora você sabe consagrar. E tudo na Umbanda é consagrado. Tudo na Umbanda é consagrado. Coloque isso na sua cabeça. Tá certo? Lá no terreiro, todos os objetos que vocês veem, vou fazer uma aula de elementos aqui. Vou mostrar alguns elementos básicos da Umbanda para quem não conhece. Todos eles são consagrados. Ou pelos próprios sacerdotes, pelos médiuns ou pelos guias espirituais. Então você, como um umbandista, você consagre suas coisas na sua casa. Consagre seu altar, consagre suas velas, consagre suas pembas, consagre o que você tiver lá, suas imagens. Consagre, você pode. Tá bom? É isso que eu queria dizer nessa aula. Até a próxima aula. Axé.